hoje a gente vai encerrar aí, gente, variação linguística. A gente fica muito tempo mesmo. Os exercícios estão tem uma pastinha lá no Drive, que é no Drive que tá. Tem a pastinha. Eu posso fazer um Classroom também para vocês, né? Eu acho que seria melhor, porque o mais fácil é Drive. As outras aulas que a senhora passou, a senhora passou 3 ou 4 variações linguísticas, não foi? Foram quatro variações Ah, tá. linguísticas. Tá bom. Não, porque durante a aula eu não consigo, eu só faço uns rascunhos, né? Depois eu faço a limpo. E aí eu tava vendo e eu falei, nossa, eu tive tanta aula, mas foram só essas poucas. Eu falei, não é possível. Aí eu Ó, achei que eu tivesse perdido alguma coisa e eu entrei no Drive pra ver e não tava os os slides. slides, eu não quis dar spoiler, por isso que eu não coloquei, né? Mas terminando essa aula, amanhã eu já coloco para vocês. Tá vendo aí, ó, as 4 variações que a gente tem? Variação histórica, variação geográfica, variação social, né? E a quarta variação, a gente pode chamar de situacional ou estilística, tá? Eu acho que eu coloquei no outro slide estilística. Então, a língua varia historicamente, geograficamente, varia de acordo aí com a questão social, né? E varia também aí de acordo com a situação, tá bom? Tranquilo, gente? Bom, vamos lá. Então, aqui, pessoal, eu só vou pedir, vocês me avisam assim quando faltar uns 5 minutos para a aula acabar, que daí eu tô sem relógio aqui, eu não olho do computador, aí vocês me Pode avisam ser. para eu não pegar o tempo de vocês, né? Então a gente Fechou, prof. fechou então. Então a gente discutiu um pouquinho, né, cada uma dessas variações. E eu tinha parado na última aula nessa discussão a respeito das 3 gramáticas que nós temos aí, né? E a gente só aprende uma na escola, né? A gente estava discutindo um pouquinho sobre essas 3 gramáticas. Quem consegue me explicar aí, com as palavras de vocês, a diferença entre essas 3 gramáticas: normativa, descritiva e internalizada? Alguém entendeu assim? Consegue? Não sejam tímidos. Não? Então tá bom, vamos lá. Ó, só para a gente relembrar, gramática normativa é aquela, né, que vai dizer o que a gente tem que seguir, as regras que devem ser seguidas, né? A gramática descritiva, ela vai colocar o conjunto de regras que são seguidas, né? Então, a gramática descritiva é aquela que os linguistas vão utilizar como ferramenta de análise, tá? Então, gramática descritiva, né? E gramática internalizada, né? A gramática internalizada, a gente falou um pouquinho a respeito, eu falei que a gramática internalizada, ela tem relação com o conjunto de regras que cada um de nós, né, tem dentro da nossa cabeça. Então, a gente nasce, o ser humano nasce com a capacidade de aprender qualquer idioma, né? E a gente aprende de uma forma muito complexa um idioma, né? Então, cada um de nós desenvolve um sistema de regras dentro de nós. Isso é a gramática internalizada, né? Então, por isso que aprender um idioma estrangeiro é diferente do aprendizado de um idioma materno. Porque quando a gente tem um idioma estrangeiro, a gente não está com o cérebro limpo, né? A gente já tem uma estrutura ali da língua materna. Então, tem coisas que a gente não entende, né? A gente fala, mas para que precisa tudo isso, né? Na língua, na outra língua? Porque cada língua tem um sistema de regras diferente também, tá bom? Então, gramática normativa é a que a gente aprende na escola, né? O conceito de erro é tudo aquilo que foge daqueles milhões, né, de coisas, né, que a gramática coloca ali. E a gramática descritiva é aquela que vai descrever, né? Só vai ser erro para a gramática descritiva aquilo que nenhum falante nativo falaria, né? Se algum falante nativo fala ou escreve daquele jeito, aquilo não vai ser considerado um erro para a gramática descritiva. Vai ser considerado uma variação linguística, né? Mas não vai ser considerado um erro, tá bom?
Bom, vamos lá. Pode falar. Antes da senhora mudar, eu não entendi muito bem da descritiva. Ela usaria quando? Então, vamos lá, ó. O que é a gramática descritiva? Pensa assim, gramática normativa é norma. A gramática descritiva, ela vai ser aquela que descreve os fenômenos da língua. Então, lembra que eu comparei? Vamos imaginar o seguinte: a gente tem uma maneira de olhar para a língua, para o português, né, que é a nossa língua, de uma forma muito impregnada da gramática normativa, não é isso? A gente olha para a língua e fala, por que fulano está falando desse jeito? Tem que falar do outro jeito, né? O que é a gramática descritiva? Vamos imaginar o seguinte, a gramática descritiva, ela vai olhar para a língua de uma maneira mais científica. Vamos imaginar, ó, a gente não tem as 4 estações do ano? Primavera, verão, outono, inverno? Sim, né? Sim, você pode até odiar o inverno ou odiar o outono. Você sai de casa no frio, você fala, puta merda, por que tá frio? Eu odeio frio, né? Mas você sabe que o frio faz parte da natureza, que o inverno faz parte, que as coisas são daquele jeito. Então, o que acontece? Quando você fala de estações do ano, né? Por mais que você tenha a sua estação favorita, você sabe que as mudanças de estação fazem parte. Ninguém vira para o inverno e fala assim, inverno, você tem que ser verão. Porque você entende que, gente, é normal ter inverno, né? Então, o que a gramática descritiva vai fazer? Ela vai olhar para a língua de uma forma mais científica. Ela não vai olhar para a língua dizendo como a língua deveria ser. Então, uma forma de você tentar lembrar é assim, a gramática normativa, ela vai olhar para a língua e vai falar como a língua deveria ser. Como a língua deveria ser, né, mais bela, mais culta, né, sem as coisas feias que a gente fala, né? O bem falar. A gramática descritiva, ela não vai olhar para a língua pensando, a língua deveria ser desse jeito. Ela vai olhar para a língua como a língua realmente é. Então, a gente não viu lá que o português veio do latim vulgar? Olha quanta mudança a gente teve do latim vulgar para o português que a gente fala hoje. É normal a língua mudar, tá? Então, olha só, o que é a gramática descritiva? É um conjunto de regras que são seguidas. Então, a gramática descritiva, o nome já diz, ela vai simplesmente descrever como a língua de fato é, sem falar como a língua deveria ser. Entendeu? Sim, professora, entendi. Ficou bem mais claro agora. Ó, vai ficar mais claro agora, falando um pouquinho dessa questão do erro, tá bom? Então vamos lá, vocês estão vendo aí? É erro, exemplo 1. Todo mundo tá vendo? Então, olha só. Vamos lá, vamos discutir essa questão do erro, né? Então, ó, um velhinho chega à médica e pergunta: a senhora é a consultadeira? A professora levou um instante até entender o que o homem estava dizendo. Na verdade, o velhinho estava querendo saber se ela era médica, oftalmologista, que iria fazer exame de vista nos idosos do local, tá? Ao usar consultadeira, o homem cometeu um erro, por quê? Procure no dicionário, né? Se existe essa palavra. Se vocês procurarem consultadeira, vocês vão ver que não existe, né? Mas eu posso dizer que o homem, né, que falou consultadeira, ele conhece a língua portuguesa quando ele criou a palavra consultadeira. Por quê, gente? O que vocês acham? Por causa da palavra consulta? Muito bem. Então vamos lá, vamos pensar aqui. A mulher que faz merenda, como que a gente chama na escola? Merendeira. Então a mulher que faz consulta. Consultadeira. O latim que errou, então. Então, olha só, tem muita lógica. O que eu quero que vocês percebam é que todo erro, né? Tudo aquilo que a gramática normativa considera um erro tem muita lógica. Então, se alguém escreve consultadeira na redação do Enem, que segue todas as regras ali da gramática normativa, vai perder ponto a pessoa porque ela escreveu consultadeira? Sim ou não?
Sim, né? Porque o Enem Sim. é narrativa, né? Vai perder ponto. Mas eu posso falar que essa pessoa não conhece a língua portuguesa? Se for norma formativa, sim, No- mas na norma Ela pegou a regional. palavra e flexionou. Depende do ponto de vista. Só é considerado erro porque não segue o que A norma culta. a condição do Enem, que o Enem cobra a norma culta. E aí Isso. só por isso que é um erro. Perfeito. Então, isso vai ser um erro para qual gramática? Normativa, descritiva ou descritiva? Normativa ou descritiva? Normativa? Normativa? Normativa, tá? Então, isso vai ser um erro para a gramática normativa. A gramática descritiva não vai considerar um erro. Isso que esse senhor aí falou é um neologismo. O que é um neologismo? É uma palavra inventada. Nossa, você pega o Guimarães Rosa, que é um dos maiores escritores do Brasil, ele é considerado um gênio, porque ele inventa palavras. Velhavam, ele fala que os velhos velhavam, né? Ele fala que o bêbado embriagatinhava, porque ele estava embriagado e engatinhava ao mesmo tempo. Sabe, a pessoa tá tão bêbada que ela fica engateando? Então, o bêbado embriagatinhava. Nossa, como Guimarães Rosa é um gênio, né? Aí, quando uma pessoa que vem de contexto social mais simples, cria uma palavra que não existe, né? Um neologismo, a gente fala que essa pessoa cometeu um erro, né? Ah, mas o Guimarães Rosa pode, o outro não pode. Então, isso só vai ser um erro para a gramática normativa, tá? Então, o que a gente poderia dizer, né? Como eu falei aí, né? Se a gente for comparar sapato, sapateiro, né? Costurar, costureira, né? Em sapateiro e costureira temos o sufixo eiro e eira, que se refere ao profissional, né? Relativo à raiz de cada palavra, sapato, costura. Portanto, ao criar a palavra consultadeira, o idoso estava se referindo ao profissional que faz consultas, né? Uma médica. Então, a gente pode dizer que o velho é um ignorante em termos gramaticais, né? Podemos dizer que ele tem uma gramática internalizada que o levou a criar a palavra consultadeira, que está fora da norma gramatical, mas está dentro do sistema da língua. O que vocês acham? Então a pergunta é o seguinte, esse velhinho ele tem uma gramática dentro dele, não é? Ele aprendeu a língua portuguesa. Ele sabe que a gente coloca o eiro e o eira, né? Para formar aí palavras relacionadas à profissão. Então, automaticamente, ele fez consultadeira, tá? Isso acontece com frequência, né? Vocês podem ver, tinha um deputado que ele ficou conhecido pelos neologismos dele, né? E ele falou uma vez que esse projeto de lei é imexível. Nossa, daí todo mundo caiu matando em cima dele e tal, imexível, né? Faz todo sentido, né? Se uma coisa eu não posso ler, essa coisa é ilegível. Se eu não posso mexer em uma coisa, é imexível, tá? Se eu escrevo imexível na redação do Enem, 0, né? Mas tem muita lógica no erro, tá bom? Tranquilo, gente? Até aqui? Estão entendendo Então, nesse melhor? ponto de vista, prof, a gente pode falar que ele tem uma gramática internalizada, né? Porque segue uma lógica. Não a norma culta, mas segue uma lógica. Sim, ele cometeu esse erro por conta da gramática internalizada. Como eu falei, todos nós temos uma gramática internalizada. Quer ver só como é difícil? Sabe quando você aprende na escola, por exemplo, uma nova regra gramatical? Por exemplo, você fala sempre para mim fazer, todo mundo na sua casa fala para mim fazer. Aí um dia a professora de língua portuguesa te humilha, fala, não é para mim fazer, seu burro. Aí demora um tempão até você começar a falar automaticamente para eu fazer. Você fala para mim fazer, daí depois de 1 minuto você fala, não é para mim fazer, é para eu fazer. Porque você tem que mudar a regra que tá dentro da sua cabeça, tá? E mesmo assim volta às vezes sem querer, né? No meio da frase. Quando a pessoa tá... outra coisa também, a gente falou de variação regional, né? Pessoas que moram em estados diferentes, que não tem quase sotaque, quando a pessoa fica nervosa, ela vai ficar nervosa e o sotaque vai aparecer mais, né? Pessoas que moram em outros países, quando elas ficam com muita raiva, o palavrão sai na língua materna. Então, tem várias coisas assim que acontecem, tá bom? É porque a pessoa não tá pensando. Perdão.
Essa do que a senhora falou que quando fica nervoso, eu tenho um amigo que ele é japonês e ele aprendeu português com a turma da Mônica. E quando ele tá nervoso, ele fala igual o Cascão. O Cascão não, Cebolinha. Porque acho que é no japonês que não tem não sei se é no japonês que não tem um dos fonemas, depois a gente vai falar de fonemas. Mas acontece isso mesmo. Quando a gente fica nervoso, parece que a nossa verdadeira personalidade aparece, né? Uma coisa meio estranha. Perigoso isso. Vamos lá, ó. Então, olha só, gente. Segundo exemplo, ó. Exemplo 2, estão vendo aí, né? Os cachorros são dele, viu? Ele conhecia belas borboletas lá na chácara. Deixa eu tirar um negócio aqui para vocês enxergarem. Deixa eu ocultar aqui. Então, ó, os cachorros são dele, viu? Ele coleciona belas borboletas lá na chácara. Esses meninos não entenderam nada, tá? Aí, B, os cachorros são dele, viu? Ele coleciona belas borboletas lá na chácara. Esses meninos não entenderam nada. Qual erro? Tá tudo errado aí, né? Se a gente for olhar, tá tudo errado. Mas qual erro que vocês veem acontecer? O erro do exemplo A, os erros do exemplo A, ou os erros do exemplo B? Acho que mais o A, né? Mais o A, eu falo isso agora. Letra A. Cachorros são dele, viu? Ó, o que tem de diferente? Os cachorros são dele, viu? E o cachorro são dele, viu? O que tem de diferente? Ele coleciona belas borboletas e ele coleciona belas borboletas. Esses meninos não entenderam nada. Esses meninos não entenderam nada. Parece que os dois estão bem igual e só trocou os S's no final de cada palavra. A colocação do plural tá contrária. E aí parece que no exemplo A tá correto, né, entre aspas, assim, a gente consegue distinguir, né? Eu acho que pra mim é a colocação do plural aí na frase. Vocês lembram que eu falei que a gente falava há muitos anos, vossa mercê, virou vossa MC, virou vosso um C, virou você, virou C, a gente abrevia VC e tá tudo bem abreviar VC ou C. Vocês lembram que eu falei isso? Então, o que acontece? A língua, né, qualquer idioma, o ser humano tem uma tendência de rapidez e de simplificar, né? Então, o que acontece? Na língua portuguesa, a gente tem que marcar o plural aí do substantivo e do que a gente chama aí de determinantes, modificadores do substantivo, né? Então, os artigos, os adjetivos, os pronomes que acompanham também tem que ficar no plural, senão é um erro de concordância, né? Só que, muito bem, então é um erro de concordância que a gente tem aí. Só que até para o erro existe um padrão. Por quê? Prestem atenção, né? Comparando A com B, existe um padrão para o erro. Por quê? Eu sempre vou tirar, né, o S da segunda palavra, que geralmente é o substantivo. Então, todo mundo que erra dentro de um padrão. Então, é como se o cérebro pensasse assim, já falei o S, não preciso falar de novo. Vocês entenderam nos exemplos da A que é plural? Os cachorros são dele, ele coleciona belas borboletas. Esses meninos não entenderam nada. Vocês entenderam que é plural? Aí... O cérebro entende que ele tá fazendo certo, né, prof? Ele erra, então, no padrão porque ele acha que tá certo. Então, a gente entendeu, não entendeu? Sim. A gente entendeu que é plural. Os boletos chegaram. A gente entende. Por quê? Já tem o verbo no plural, já tem o artigo aí com S. Então, assim, né? A gente pode perceber que existe um padrão até para o erro, tá? Então, por exemplo, existe um erro, né? Vocês já devem ter visto. Opinião se escreve com I, né? Opinião. Só que tem muita gente que não coloca o I, né? Escreve O-P-N-I-A-O-T-U. Isso é um erro que a gente chama, por exemplo, de erro de hipercorreção. Por que é um erro de hipercorreção?
Porque em algum momento a pessoa escreveu alguma palavra, né? Que era com P mudo, sei lá, e com I, e ela foi corrigida na escola. A professora corrigiu. E aí o que acontece? Ela internalizou essa regra. E aí, opinião, ela pensa, deve ser a mesma coisa. E aí ela escreve com P mudo, quando na verdade, né, a gente tem o I em opinião. Então, todos os erros têm uma lógica, né? Então, existe uma lógica, existe uma regra, e existe uma explicação para todos os erros aí que existem na língua portuguesa, tá bom? Tranquilo, gente? Até aqui? Professora, Pode falar. posso tirar uma curiosidade rapidinho? Pode. Quando a senhora tá lá dando aula, na sala de aula, e aí o aluno fala, professora, eu posso ir no banheiro? A senhora corrige? Ou a senhora, Eu não falo, não é ir no banheiro, é ir ao banheiro, não. Mas isso é clássico, né? Nossa, é clássico. Mas, por exemplo, se você corrigir isso, você tem que corrigir também quando a pessoa fala cheguei em casa. Você tem que falar, não é cheguei em casa, é cheguei a casa. Porque quem chega a algum lugar e não em algum lugar. Você tem que corrigir isso também. Mas o professor de português tira sarro de quem fala cheguei. Não, tira sarro de quem fala quero ir no banheiro. É um erro de regência verbal. Depois a gente vai ver isso aí de regência verbal. Mas não tira sarro, né, de quem fala cheguei em casa, né? Eu tava conversando outro dia com um amigo meu que é professor também de português. E ele falou que ele estava conversando com outro professor de português, ou seja, só gente insuportável, né? Aí ele falou que ele estava conversando, aí o professor o professor que é amigo dele falou assim, como é que era? Cheguei a casa, eles tinham saído, sei lá, daí ele falou, meu amigo, vá se ferrar, que mané cheguei a casa, ninguém mais fala isso, cheguei em casa, né? Mas é considerado um erro. Sabe o que me irrita? Agora é uma coisa que tá me irritando muito, e muita gente está cometendo esse erro. Vocês já viram a pessoa falar assim, tô apaixonado nele? Já viram? Tô apaixonado nele, tô apaixonado nela, tô apaixonado nessa blusinha nova. Esse erro me irrita. Porque é um erro... Eu não sei se foi porque tinha um funk, né? Tô apaixonado nele, tô apaixonado nela, alguma coisa assim. Ou se é influência do inglês, porque outras línguas também influenciam. Em inglês você diz que você tá in love, né? In love. Só que na língua portuguesa, quem se apaixona por alguém ou por alguma coisa. Então, não é tô apaixonado nele, tô apaixonado por ele. Mas tá uma galera usando, principalmente o pessoal mais jovem, né? Adolescente, assim, mais jovem. Muita gente tá usando tô apaixonado nele, tô apaixonado nela, tá usando com a preposição em. E não com a preposição por. Aí esse me irrita, mas eu também não corrijo. Lembra que a gente falou? A gente nunca pode corrigir uma pessoa para humilhar, né? Essa pessoa. Então, assim, se alguém fala uma coisa assim muito feia, que você acha que mais tarde pode prejudicar essa pessoa, você pode tentar corrigir, mas nunca em público, tenta corrigir com um jeitinho. Mas ninguém gosta, né? Também de ser corrigido assim. É meio humilhante. Então, o ideal é não corrigir, não, tá bom? Deixa pra lá. Então, olha só, gente. Só pra resumir aí o que a gente tava falando, né? Então, eu coloquei assim, quantas vezes você deve ter ouvido, né? Algo parecido com as frases do item A, né? Essas frases aí que a gente viu que todo mundo usa, né? Então, elas são exemplos, né, do uso da língua por determinados grupos sociais. Então, gente, eu posso considerar isso uma variação linguística social. Qual é o grupo social que comete esse erro aqui do exemplo A? Os cachorros são dele, ele coleciona belas borboletas, esses meninos não entenderam nada. Que grupo social é esse? Os mais pobres, né? Mas a gente não fala também... quer ver como a gente comete erros parecidos? A gente fala assim, chegou
chegou as encomendas. A gente fala, não fala? Chegou as encomendas. Sim. Tá errado. Chegaram as encomendas. Então, olha só. Alguns erros desses, né, de concordância, os mais feios, são os grupos sociais que não tiveram acesso a uma educação formal de qualidade, né? Que cometem esses erros, tá? Ou até mesmo, eu coloquei aí, né? E até mesmo, né? Muitos de nós, em algumas situações de comunicação, especialmente na fala cotidiana, quando muitas vezes, né? Não se faz a concordância entre os determinantes, artigo, pronome, adjetivos, né? E o substantivo, né? Então, a gente vai contra aí a gramática normativa quando a gente comete esse tipo de erro, tá? Aí eu coloquei, entretanto, a gente nunca ouviu, né, as construções do tipo B. Por quê? Porque elas são agramaticais. Então, ó, quando a gente diz isso aqui, né? O cachorro são dele, viu? Ele coleciona belas borboletas. Esses meninos não entenderam nada, né? Essas construções são agramaticais. O que isso quer dizer? Não pertencem a nenhum uso da língua. Então, quando eu falo a nenhum uso da língua, gente, eu tô pensando na língua de todo mundo. Do juiz do STF, que usa aquelas coisas que ninguém entende, até o Severino, que tem 85 anos, mora no sertão e nunca pisou numa escola. E fala português também, tá? Se ninguém aí, ó, nenhum grupo social, né, de falantes nativos da língua portuguesa usa essa variação, ninguém fala isso, né? A gente vai considerar isso agramatical, tá? Então, a gente vai considerar agramatical. Se não, para a gramática descritiva vai ser só uma variação linguística social, por exemplo, tá? Praticada por um determinado grupo. Quem garante, gente, que no futuro não vai estar todo mundo falando assim? E aí a gente vai olhar os textos do passado e vai falar, nossa, quanta frescurada. O pessoal de 2021 utilizava 2 S's aí. Qual a necessidade disso? Um só, tá bom? Aí olha como a língua é hipócrita. Ai, não pode falar descer para baixo, subir para cima, mas usar plural o S do plural 2 vezes está liberado. Olha só, se a gente for usar a lógica, né? Então tem muita lógica no erro, tá bom? No erro para gramática normativa. A professora acabando com todo mundo. Mas não é. Você tira sarro, ai, ele é burro, falou descer para baixo, né? Subir para cima. É hipocrisia mesmo, né? Não é? Entrar para dentro, né? Você tá repetindo a mesma coisa, né? A mesma ideia. Aqui, o que você tá fazendo quando você fala bonitinho? Os cachorros bonitos e fofinhos chegaram. Você tá colocando o S 4 vezes aí, pra quê? Os cachorros bonitinhos e fofinhos chegaram. Todo mundo entendeu, tá? Então, é complicado isso, né? Porque a gente tem que entender, gente, que a língua muda, tá? E pode ser que no futuro, isso que a gramática normativa considera erro, não seja mais considerado erro para a própria gramática normativa, tá? Então, tem coisas hoje que são aceitas pela gramática normativa que no passado não eram aceitas, como, por exemplo, esse que eu falei, né? Que alguns gramáticos já aceitam a diferença. O Enem não cobra mais diferença entre este e esse, tanto faz. Então, a gramática, às vezes, abaixa a cabeça aí pro que, né, a maioria da população fala. Pode falar. Os tremas também, né, prof? Os acentos. Mas aí o trema... Algumas palavras. Então, o que acontece, né? Quando tiraram o trema, o pessoal falou assim, mas, gente, o trema até que tinha uma lógica, né? Por que não tirou a crase, né? Por que não tiraram os porquês? Já que é pra tirar, tem o pessoal, assim, meio revoltado que já tira tudo! Já tira tudo logo, né? Já vai tirar. Mas isso, esse acordo ortográfico, ele foi mais como a gente pode falar? Um acordo entre editoras, porque, assim, a língua portuguesa, ela é falada em Portugal, no Brasil, em Angola, Moçambique, né? Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Então, se no Brasil a gente já tem essas variações, imagina, né? Pode falar. Timor-Leste também. Timor-Leste,
Tem uma regiãozinha ali da China que Macau. fala isso. Macau. Macau fala, Goa na Índia também falam língua portuguesa, né? Por conta dos portugueses aí que invadiam, né? E, enfim, depois isso daí é outra história aí pra gente falar mal dos portugueses. Mas ela é falada em todos esses lugares. Então, o acordo ortográfico, o critério não foi, vamos tirar aquilo que ninguém sabe usar, né? Senão a gente teria tirado o acento aí indicativo da crase, né? Porque a maioria das pessoas não sabe usar crase. Mas foi para tentar manter um pouco, né, a língua homogênea, porque a língua é falada também em todos esses países, tá bom? Então, olha só, só para a gente finalizar isso, eu já vou mostrar dois exercícios de como isso costuma cair aí nos vestibulares, né? Então, coloquei aí, né? A gramática normativa chama de erro de concordância, né? As construções do caso A e do caso B. Então, para a gramática normativa, tudo isso aqui, ó, do A e do B, são erros de concordância, tá? Para a gramática normativa. Já a gramática descritiva procura explicar os usos da língua, né? Então, a gramática descritiva é a gramática sem preconceitos. Ela olha e fala, tudo bem, se tem alguém que fala, tá tudo certo, né? Sem preconceito linguístico, digamos assim. Então, no caso A, e daí essas formas não seriam erro, né? E ela vai dizer o quê? Que o caso B não existe na língua, por isso é agramatical. Então, vamos lá, voltando aí. Para a gramática normativa, tudo isso aqui de A e de B é um erro de concordância, tá? Para a gramática descritiva, o que acontece em A é uma variação linguística social. O que acontece em B, como nenhum falante de nenhum grupo da língua portuguesa fala, nem nunca falou no passado, né? Isso não vai ser considerado um erro, isso vai ser considerado uma frase agramatical, tá bom? Só para a gente entender um pouquinho mais essas diferenças, tá? Então, olha só, a gente pode dizer que as construções, no caso de A, né, podem ser inadequadas em determinadas circunstâncias ou contextos de uso, quando precisamos escrever ou falar de maneira mais formal, ou ainda de acordo com as regras da gramática normativa, né? Que são as regras, né, que vão padronizar os usos da língua, né? E aí eu coloquei, né? Os bens culturais, como as artes e as ciências, são expressos em gramática normativa. Por isso, conhecê-la permite que desenvolvamos ferramentas necessárias para dominar a língua escrita, o que pode significar uma participação social maior e mais qualificada. O que isso quer dizer? Então, que contraditório. Eu não posso ter preconceito linguístico, eu tenho que olhar para a língua de uma forma científica, entender que a língua varia mesmo, né? Mas eu tenho que conhecer a gramática normativa? Sim, por quê? Lembra que eu falei? A gramática normativa é como se fosse aquele vestido brilhante de festa que você tem ali, ó, que você só tem um, né, para ir em todas as formaturas e festas de 15 anos, né, você deixa ele lá na sua, né? Por quê? Porque se você tenta ir numa festa de alta sociedade, uma festa cheia, e você não tem a roupa adequada, você é barrado naquele espaço social, não vão te deixar entrar, né? Porque você precisa estar de acordo com a regra do convite. Com a língua é a mesma coisa. Se você quer ter acesso, por exemplo, a uma universidade que é concorrida, né? Uma das formas de você entrar, né? A única, na verdade, é pelo vestibular. O vestibular tem a redação, que cobra a gramática normativa. Então, se você não sabe, esse espaço social da universidade pública, por exemplo, ele não vai... você não vai conseguir entrar nesse lugar. Então, eu acho que essa comparação com a roupa de festa, eu acho que é a melhor para a gente entender por quê, né? Aí, você tá com a roupa de festa, você vai olhar para a pessoa que tá usando uma roupa esfarrapada na rua, você vai falar para ela usar uma roupa bonita? Não, você vai entender o contexto do porquê que aquela pessoa tá usando aquela roupa. Com a língua é a mesma coisa, tá? Tranquilo, gente?
Ô, prof, mas no caso da arte, não seria a forma descritiva, tipo Guimarães Rosa? Seria a normativa, porque ele inventa palavras e tal, então não seria norma culta, então não seria normativa, né? Depende. Mas assim, geralmente, mas o Guimarães Rosa, se a gente for pensar também, o Guimarães Rosa ele vai fazer parte de um movimento que é o modernismo e terceira geração do modernismo. É quando a liberdade para criar já está muito maior na literatura, né? Tanto que essas discussões a respeito da língua mesmo, né? De vamos escrever de acordo com o que a gente realmente fala. Elas vão surgir, né? A partir da Semana de Arte Moderna. Antes disso, o critério literário era outro, né? O critério literário tinha a ver com escrever bem, falar bem, de acordo com todas as regras, tá? Então, hoje em dia, existe uma liberdade maior, né? Licença poética, né? Tudo isso. Mas antes, não. A ciência, por exemplo, eu quero escrever um artigo científico, mas eu vou utilizar aqui uma variação linguística super... vou escrever num texto bem acessível para todas as classes sociais. Não vai. Você tem que escrever de acordo com a gramática, com todas as regras da gramática normativa, tá? Então, vocês viram que a gente ficou bastante tempo nisso, porque é um assunto complexo mesmo. Mas eu gosto de dar essa base, porque depois fica mais fácil entender as outras coisas aí que a gente vai estudar, tá bom? Tranquilo, mas, prof, gente? a arte ainda não seria descritiva? Porque ela foge muito do padrão, né? Não sei. Então, mas se você pensar em, por exemplo, textos de artigo científico, a gente ainda cobra a gramática normativa. Eu entendi o que você quis dizer. Entendi, né? Você tem um pouco de razão, sim. Né? Algumas coisas literárias também, alguns escritos literários, a gente tem essa liberdade também. Né? Mas no geral, assim, conseguiram entender a lógica da coisa, gente. Das três gramáticas. Perfeito? Tudo bem, gente? Então tá bom, vamos lá. Que horas são, pessoal? Só pra... 10h27, prof. Só pra gente ter uma noção, esse exercício, como isso cai no Enem e na FUVEST. Só pra... Variação linguística cai no Enem, cai na FUVEST, cai na Unicamp, tá? Porque essas universidades e o Enem, eles são metidos a fazer uma coisa mais desconstruidex, né? Então, de novo a hipocrisia. Vamos cobrar variação linguística e mostrar que não temos preconceito nas questões objetivas, mas aí na redação a gente, né, cobra só gramática normativa, tá? Então, o Enem, ele pode colocar, por exemplo, né, uma letra de música, né? Então, essa é uma questão, acho que é uma das questões mais famosinhas, assim, do Enem de variação linguística. E aí ele fala assim, olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar, né? Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro, isso é um desaforo, que eu não posso levar, né? E aí ele vai falando, né? Então tem essa letra de música, né? E aí, a questão do Enem, olha só, era a seguinte... A letra da canção de Antônio de Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional é... Então, lembra que eu falei, o aluno confunde muito, por exemplo, gíria com linguagem regional. Gíria faz parte da variação linguística social. Gíria é uma fala, né, típica aí de algum grupo social, né? Gíria de skatista, gíria de, sei lá, otaku, tem de tudo, né? Já os jargões são típicos de uma profissão, né? E aqui ele perguntou o verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional. Então, a gente tem isso é um desaforo. B, diz que eu tô aqui com alegria. C, vou mostrar para esses cabras. D, vai, chama Maria, chama Luzia. E E, vem cá, morena linda, vestida de chita. Qual dessas, gente, tem um falar popular regional? C. C. A C? A C, tá?
Então, mas por que não pode ser a B? Diz que eu tô aqui. Por que não pode ser regional? Que eu tô aqui. Que foi uma abreviação? Isso, e aí seria uma variação mais, né? Informal, informal da língua, né? A variação informal entra aí como variação situacional, estilística, né? Muito bem. Então, no Enem, costuma cair mais ou menos isso, tá? De variação linguística. Letra C. Muito bem. Pegaram direitinho. Agora vamos para a FUVEST. Opa, agora vai. A FUVEST, como sempre, é um pouco pior, né? Porque FUVEST é uma desgraça. Mas vamos lá. Então, na FUVEST, costuma cair assim. A correção da língua é um artificialismo. Continuei episcopalmente. O natural é a incorreção. Note que a gramática só se atreve a meter o bico quando escrevemos. Quando falamos, afasta-se para longe de orelhas murchas. Então, temos aí uma frase do Monteiro Lobato, que foi um escritor que está canceladíssimo agora, né? Vocês sabem que o Monteiro Lobato era extremamente racista e que ele tinha cartas em que ele escrevia que, infelizmente, a Ku Klux Klan nunca daria certo no Brasil. Então, ele está canceladíssimo. Meu Deus. Eu perdi essa aí, prof. Então, olha só. Então, ele fala, note que a gramática só se atreve a meter o bico quando escrevemos. Que gramática que ele está falando aqui, gente? Qual gramática? Normativa. Normativa, perfeito. Então, como isso é a FUVEST, gente, segunda fase. Mas não vai cair regra de crase. A FUVEST, ela trabalha muito com ambiguidade. Pegar, por exemplo, um discurso direto, reescrever no discurso indireto. Só que eles colocam uma frase pegadinha, que se você não reescrever direitinho, você muda o sentido da frase, né? São esses tipos de questões que costumam cair na FUVEST aí na segunda fase, tá? Na Unicamp também. Então, ele fala assim, tendo em vista a opinião do autor do texto, pode-se concluir corretamente que a língua falada é desprovida de regras? Explique sucintamente. Aí você tem que pensar o que é regra, de acordo com qual gramática, né? Então, B. Entre a palavra episcopalmente e as expressões meter o bico e de orelhas murchas, dá-se um contraste de variedades linguísticas. Substitua as expressões coloquiais, que aí aparecem, por outras equivalentes que pertençam à variedade padrão. Então, olha só, gente, pensando aqui em tudo que a gente falou, né? Para vocês terem uma noção de como isso cai aí na FUVEST. Tendo em vista a opinião do autor do texto, pode-se concluir corretamente que a língua falada é desprovida de regras? Sim ou não? A língua falada. Explique sucintamente. Pensando na gramática que ele está falando, o que vocês acham? Acho que não, prof, porque até a língua falada tem regras, né? Mas defina regras. Regra é o que deve ser seguido ou é o padrão de fala? Né? Tem a regra e tem a variação, né? Então, mas quando eu falo, por exemplo, você tem que seguir as regras. Eu tô falando de regra padrão ou regra aquilo que deve ser obedecido? Padrão. Normativo. O que se deve ser obedecido. Agora, se eu falo assim, a regra é que o ciclo menstrual da mulher aconteça de 28 em 28 dias. Eu tô falando de regra como padrão ou regra daquilo que deve ser obedecido? Padrão. Então, olha que pergunta de filha da mãe que a FUVEST coloca. Que regra que ele tá falando? Tá? Então, pensem nisso. Então, por exemplo, a regra, quando a gente erra o plural, é tirar o S da segunda palavra. É uma regra, mas é uma regra porque eu tô falando de padrão e não daquilo que deve ser seguido. Vixe, A, B, entre as palavras episcopalmente, a palavra episcopalmente e as expressões meter o bico, a gente tem um contraste de variedades linguísticas. Substitua as expressões coloquiais. O que é coloquial mesmo? Informal. Informal. Então, você tem que pegar essas expressões coloquiais e trocar por outras que pertençam à variedade padrão, tá?
Então, vamos lá. O que a gente poderia ter aí? A FUVEST também trabalha muito com isso. Você pegar uma... Eu acho que já caiu... Eu tentei, é que eu não lembrava. Tinha uma outra questão da FUVEST, só que era um texto muito maior. E aí ele pedia para você procurar... Era um texto quase completamente formal, né? Dentro da norma padrão, variedade padrão. Mas aí ele pedia para você encontrar duas expressões informais. Você tinha que catar lá no meio do texto. E eram expressões informais, agora eu não lembro de cabeça, que a gente usava com frequência. Então foi uma questão que muita gente achou difícil, né? Então, ó, pode-se concluir corretamente que a língua falada é desprovida de regras? Explique sucintamente. Então, a gente poderia responder mais ou menos isso, né? Não. É incorreto afirmar pelo texto que a língua falada não possui regras. Uma vez, né, que o texto, né, e o Monteiro Lobato, apenas diz que a gramática, né, não possui tanta influência, a gramática normativa, né, faltou normativa aí, não possui tanta influência para corrigir a língua falada, tendo maior poder na escrita, tá? Então, outra questão também que a gente discutiu foi isso, né? A gramática normativa, ela tem um poder muito grande na escrita. Na fala, ela não tem todo esse poder, tá? E aí, na B, né? A gente tinha meter o bico e de orelhas murchas. Teve aluno que colocou assim, na FUVEST, meter o bico, tudo bem, a gente pode substituir por influenciar ou intrometer-se, né? Ah, ele mete o bico onde não é chamado. Ah, ele influencia, ele se intromete, né? Que são influenciar e intrometer-se fazem parte da variedade padrão. Já para orelhas murchas, a gente poderia substituir, né, essa expressão coloquial por envergonhada, tá? Só que teve aluno que trocou de orelhas murchas por rabo entre as pernas. Vocês acreditam nisso? Aí o que acontece? Trocou 6 por meia dúzia, né? Porque orelhas murchas e rabo entre as pernas são duas expressões aí da linguagem coloquial, tá bom? Então são esse tipo de questão aí, né? Que costuma cair no Enem, no vestibular, quando a gente fala aí de variação linguística, tá bom, gente? Eu coloquei lá para vocês, acho que 15 questões, né? Eu vou deixar os slides também para vocês aí. E aí, na aula da semana que vem, acabou com a minha infância. Agora, gente, agora que eu tô vendo o chat. Vocês falando aí do Monteiro Lobato, mas ele era, nossa senhora. E além disso, Monteiro Lobato, já que a gente tem 2 minutos aí de aula, eu vou falar mal do Monteiro Lobato. Além disso, o Monteiro Lobato, ele faz parte aí de um movimento literário que a gente chama de pré-modernismo, né? E o Monteiro Lobato, existia uma pintora chamada Anita Malfatti. Peraí, já respondo aí o chat, gente, rapidinho. Anita Malfatti, e ela viajou para a Europa, né, e voltou para o Brasil antes mesmo da Semana de Arte Moderna. Ela organizou uma exposição com quadros, né, com estilo mais vanguardista. E aí o Monteiro Lobato viu essa exposição, acabou com ela no jornal, escreveu um artigo chamado Paranoia ou Mistificação, né? E aí começaram a surgir essas discussões, né, sobre a arte moderna, vanguardista, e aí a gente começou a ter uma discussão sobre isso e depois a Semana de Arte Moderna, tá? Então, assim, ele não era uma pessoa muito bacana, né? O Monteiro Lobato, né? Cartas do que você falou? Não entendi. Epístola? Epístola? Carta, epístola? Episcopal, não é que você falou? Ah, episcopal. Olha a pegadinha aí para episcopal. Vamos lá. Olha só a questão. A questão perguntava o seguinte, né? Só para a gente entender. Ó, voltando aqui, para a gente finalizar a aula. Entre a palavra episcopalmente e as expressões meter o bico de orelhas murchas, dá-se um contraste de variedades linguísticas.
linguísticas, né? Substitua as expressões coloquiais que aí aparecem por outras equivalentes. Então, você tem que substituir as coloquiais por outras equivalentes que pertencem à variedade padrão. Episcopalmente não é coloquial. Então, teve muito aluno que trocou episcopalmente, mas não era para trocar, porque episcopalmente não é coloquial. Quem que fala episcopalmente? Ai, episcopalmente, gente, significa a maneira de um bispo, né? Como um bispo faria, episcopal, igreja. Ninguém fala no dia a dia episcopalmente. Eu fiz meu café da manhã rapidamente e episcopalmente. Não, ninguém Só o fala. professor de português que fala. Nem ferrando que a gente fala isso. Então, olha só. Então, aqui a gente vai ter um... Por que a gente não mexeu no episcopalmente? Porque a questão só pedia para substituir as expressões coloquiais, tá? Agora, eu não sei te dizer exatamente qual seria o critério aí de correção da FUVEST. Porque se algum aluno pega o episcopalmente e traduz, o corretor pode entender o seguinte, ele tá achando que episcopalmente é coloquial, porque eu pedi para mexer só nas coloquiais. Então, tem que tomar muito cuidado com as questões para ver realmente o que estão pedindo, entendeu? Ô, prof, você tem uma dica quando a gente não sabe uma palavra e ela é importante para o exercício? Como assim? De Não que vocabulário? seja esse o caso. Troca não que seja esse o outra mais... troca por outra mais simples. Minha dica é leia muito, leia, porque só assim você consegue vocabulário. Agora não dá para fazer uma lista assim, ó. Substituir mas por, porém, todavia, no entanto. Dá para fazer isso com conjunções. Agora, com todas as palavras da língua portuguesa é mais complicado, né? Ó, o que o Juan colocou? Nas provas da Unesp FUVEST tinha umas palavras novas, né? Aparece, gente. Tem até redação nota 1000 do Enem que tem uma galera que usa umas palavras e eu falo, o que é isso, gente? Até eu tenho que procurar. Mas isso aí é só para assustar, tá bom? Assustar os outros concorrentes, tá? Gente, vamos fazer assim, ó. Semana que vem eu tiro dúvidas aí dos exercícios. Eu deixei uma lista de exercícios, vou deixar o PowerPoint também. Eu só não consegui deixar as aulas porque eu tô com um problema no meu Drive. Eu tô com 13 mil e-mails no meu Gmail, que eu tenho ele há muitos anos, então não tenho mais espaço. Eu não consegui fazer o upload das aulas, mas elas estão gravadas aqui, tá? O PowerPoint é mais fácil mandar, eu peço para alguém mandar para mim. Mas a gente tem lá linguagens, aí dentro da pasta de linguagens tem uma com meu nome e tem uma lista de exercícios de variação linguística. Embaixo já tem o simulado, tá bom? Já tem o simulado não, já tem o gabarito, tá? Então vocês podem olhar lá e ver, e aí eu tiro dúvidas, mas começo conteúdo novo já na próxima semana, tá bom, gente?